aí galera que assiste outro canal, professor Eliana e Emerson na área, aula de matemática começando, quarta-feira linda, maravilhosa. E aí galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Eu não gravo uma aula, já tem quase uma semana. Olha só, hoje a matéria é sobre ângulos, tenho certeza que vocês vão adorar essa matéria, gente. Trabalhar com ângulo é muito bom, as contas são sempre simples, eles têm classificações, nomes muito legais e é óbvio que a gente enxerga isso em todo lugar, tá? O simples abrir de dedos, eu estou fazendo um ângulo, eu abro uma porta, eu estou trabalhando com ângulo. Mas antes da gente começar a falar sobre a matéria de hoje, eu preciso falar da matéria de semana passada, nós falamos sobre os poliedros, lembra disso? Então, eu tenho que te levar para a gente conseguir fazer a correção. Olha aqui, deixa eu abrir aqui o PET. Deixa eu voltar às atividades para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Questãozinha número 1, tá? Leia com atenção. Aqui está falando sobre figuras que são planas e figuras que são espaciais. Cite 4 exemplos diferentes de figuras planas. 4, você poderia falar, por exemplo, ó, quadrado, retângulo, losango, circunferência. Ou triângulo, quadrado, retângulo, pentágono. Qualquer figura que você colocar plana estaria certo, ok? E depois disso, letra B, 4 exemplos diferentes de figuras espaciais. Eu ainda te dei a ideia, ó, se você voltasse o PET nos desenhos, você ia ver muitas figuras espaciais. Olha aqui, ó, pirâmide triangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, pirâmide triangular, cone, esfera, cubo, paralelepípedo. Todas essas figuras são figuras espaciais, serviam como resposta da letra B, perfeito? Número 2, observe as figuras desenhadas a seguir. O cone possui uma face plana e um vértice. Pinte de verde a face plana desse cone e destaque seu vértice com a cor amarela. Esse aqui eu cheguei a fazer na outra aula, para que vocês pudessem ver como fazer, tá? Então era só pintar de verde aqui, pontinha amarela. Quais faces planas o cilindro possui? Qual é a forma? Ou seja, o cilindro, as faces planas são 2 circunferências, tá? 2 círculos. Eu tenho aqui, sabe o que? Ó, deixa eu pegar aqui no cantinho. Olha o que eu tenho aqui, ó, que tem o formato de um cilindro, ó, uma caneca. Olha só, essa caneca. Essa borda aqui, ó, é até branquinho, ó. Qual que é o formato? É uma circunferência, olha aqui em cima. Qual que é o formato? É uma circunferência. Isso é a forma de um cilindro, perfeito? Então, você tinha que responder uma circunferência. Vamos voltar lá e vamos continuar. Número 3. Considere as 8 figuras abaixo e seus conhecimentos sobre polígonos para preencher o quadro. Então, a figura 1 é um polígono? Fiquei na dúvida. É lógico que é um pentágono. Ele é composto por linhas retas poligonais. Por que ele é um polígono? Fechado, linhas retas. Número 2, é polígono? Não é polígono. Coração não é polígono. Porque tem curva, tá? Linhas que não são poligonais. Número 3, é polígono? Não, não é, porque as linhas se cruzam. Número 4, é polígono? Sim, é polígono, tá? Apesar dele ter esse formato louco aí, aqui parece uma boquinha, ó. Ele é polígono sim, tá? Linhas retas fechadas. Número 5, é polígono? Não, porque curva. Número 6, é polígono? Sim, linhas retas fechadas. Número 7, é polígono? Não, linhas curvas. Número 8, é polígono? Sim, linhas retas fechadas. Aí a gente preencheu o quadro. Aqui a gente tinha que colocar o significado das palavras. Ó, isso aqui eu falei para vocês, eu expliquei isso aqui, tá? Falando sobre o tri, quadro, penta, Brasil, rumo ao hexa, lembra disso? O octo, os lutadores de MMA lutam no ringue lá, se chama octógono. Falei sobre isso. E aqui a gente tinha que colocar o número de lados. Triângulo tem 3, quadrilátero tem 4, pentágono tem 5, hexágono tem 6, heptágono tem 7, octógono tem 8, eneágono tem 9 e decágono possui 10 lados. Aí a gente preencheu o quadrinho aqui. Perfeito? Fluiu? Terminamos. Era somente isso a matéria. Acabaram as atividades. O que a gente vai estudar hoje? Como eu já falei para vocês, a gente vai trabalhar com ângulos, tá? Nós vamos falar mais exatamente sobre o que? Medida de ângulos, planificação da superfície do solo dos sólidos geométricos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai começar a falar aqui de ângulo. Deixa eu te trazer de volta para você ver o que eu estou fazendo. Eu quero que, se você estiver aí na sua casa, para você conseguir fazer as atividades, seria interessante que você tivesse assim, ó, canudinhos. Eu sei que é difícil de conseguir canudinho, muito difícil ter em casa.
Por acaso eu tenho esses dois aqui, tá, gente? Porque na minha casa também não tem canudinho, muito difícil mesmo. Ou 2 palitos de picolé, ou 2 pedacinhos de madeira, pode ser, não precisa ser canudinho, pode ser 2 lápis, tá vendo? Pode ser 2 lápis, só que a dificuldade do lápis é prender os dois. O que eu fiz? Eu peguei esses 2 canudinhos e peguei um prego, porque eu também não tenho alfinete, mas eu tenho um preguinho. Eu vou pegar esses canudinhos e eu vou furar esses canudinhos agora. Será que eu consigo furar 2 canudinhos? Vou tentar. Ó, comecei, furei o primeiro, passei o preguinho aqui, ó. Consegue enxergar aí? Ó, passei o prego, agora eu vou furar o outro. Vai ficar lindo essa construção geométrica. Transformar em Super Saiyajin para isso acontecer. Consegui, olha aí. Passei o prego nos 2 canudinhos. Agora sim eu tenho um prego. Cuidado para não machucar aí, por favor. E 2 canudinhos presos. Olha o que acontece aqui. Vamos pensar que são ponteiros de um relógio. Ó, quantos canudinhos tem aqui? Apenas um, não é? Não, mentira, são 2. Ó, a gente pode ir fazendo uma volta, ó, linda, maravilhosa, até chegar aqui de novo. E era isso que eu queria mostrar, e é para isso que vai servir esses canudinhos, tá? Nós vamos fazer construções de ângulos com esses 2 aqui. Mas antes da gente começar a construir, eu vou te explicar o que é ângulo. Vamos lá para a lousa, que eu quero te explicar essa etapa da matéria, perfeito? Olha só, aqui na lousa, eu quero que você observe o seguinte, nós vamos desenhar uma linha reta. Mágica. Linha reta, fluiu? Vamos desenhar outra linha reta a partir do vértice. Olha aí que coisa maravilhosa! Como que a gente explica o que é isso? Olha só, aqui ó, desse pontinho azul até esse pontinho azul, eu tenho um segmento de reta. Esse segmento de reta vai se chamar S. A outra linha, vou fazer pontinhos rosa. Daqui do pontinho rosa até o pontinho rosa é outro segmento de reta. Vai se chamar T. ST, 2 segmentos. Você observou que eles começam no mesmo lugar? Aqui, ó. Os 2 segmentos começam ali no mesmo lugar? Então nós temos 2 segmentos de reta com o mesmo ponto de origem. Esse ponto se chama vértice, você já sabe disso. Tá? Vértice. Olha aí, ó. A gente aprendeu isso lá nos polígonos, há 2 aulas atrás eu fiz com massinha, lembra dessa etapa da matéria? Então, esse é o nosso vértice. A partir daí, nós temos uma abertura, que é essa daqui, ó. Tá? Nós temos essa abertura aí, ó. Essa abertura aqui, ó, que é essa distância, essa abertura, é chamada de ângulo. Ângulo, essa coisa linda aí que a gente chama de ângulo. Espera aí que o meu acento ficou um pouquinho. Ângulo. Esse ângulo é medido em graus. Estava no fluxo? Avistei a 90 grau? Então, é medido em graus, ok? Então, ângulos medidos em graus. Para ficar legal, para as pessoas que começaram a trabalhar com ângulos, pegaram uma circunferência, por exemplo, pode ser o nosso planeta Terra, pode ser uma bola. Gente, o planeta Terra é redondo, tá? É uma bola. O globo terrestre, pelo amor de Deus, hein? Uma bola dessa daí, e vamos dividir ela como se fosse uma pizza. Vamos marcar aqui dentro, ó, um pontinho central. Deixa eu marcar de branquinho aqui. Pontinho central é o centro da nossa pizza, só não está no centro, né? Mas tudo bem. Deixa eu fazer uma cruzinha aqui para a gente conseguir marcar o centro certinho. Aí, agora eu dividi, eu sei onde é o centro certinho. Para quem vai ser pedreiro na vida aí, ó, para saber o centro dos locais, é só fazer uma cruz, tá? Olha para sua casa aí, o teto da sua casa. Como é que coloca a lâmpada no teto da casa? Pega o teto da casa, que geralmente é um retângulo ou um quadrado, estica uma linha de um lado e do outro. Aqui onde as linhas se cruzam é onde fica a lâmpada, exatamente o meio do teto. Vocês já tinham pensado nisso? Como é que os pedreiros fazem para colocar a lâmpada? Isso é legal. Aqui eu fiz a mesma coisa na circunferência. Fiz uma cruz e ela me deu o centro dessa circunferência. Vamos pensar que essa circunferência é uma pizza. Ó, agora eu posso excluir aqui essa cruz, que ela não faz diferença mais para mim. Eu já sei onde é o centro. Eu vou marcar aqui uma linha e vou marcar aqui outra linha. Olha que pedaço de pizza pequenininho, ok? Muito pequenininho, não é? Se eu fosse dividir essa circunferência em pedaços de pizza, ia dar muitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15...
Ia dar uns entre 15 e 20 pedaços de pizza, todos pequenininhos. Imagina você comprar uma pizza para dividir com todos os irmãos aí dentro de casa, ter que dividir a pizza em 20 fatias, cada um comer um pedacinho pequenininho, a gente fica bravo porque todo mundo quer muita pizza. Então, agora vamos dividir esse pedaço de pizza aqui em partes menores ainda. Tem que ser tão fininho que não vai dar nem para ver. Sabe por quê? Porque nós temos que dividir em 360 pedaços, 360 pedacinhos, muito pequenininhos. O planeta Terra, ou uma circunferência, é dividida em 360 graus. Tá vendo essa bolinha aqui, ó, que eu coloquei? Ela representa graus. Tem dois tipos de graus. Pode ser o grau de ângulo, que é esse que a gente está trabalhando, ou pode ser grau Celsius, de temperatura. Hoje, por exemplo, vamos ver a temperatura que está hoje? Vamos ver como é que está o clima hoje, ó. Vamos pedir ajuda ao Google. Como está o clima hoje? Olha, eu cortei a palavra. A máxima prevista é... Como está o clima hoje? Lá vai ter pancadas de chuva hoje, com máxima prevista para 19 e mínima para 13 graus. Ouviu ela falando? Máxima, tá bom, 18. já chega. Não, já chega. Faz no momento 18 graus, mas não é grau de ângulo. Esse grau que ela tá falando aqui são os graus Celsius. Então, hoje em Espera Feliz, 18 graus Celsius. A gente coloca a letrinha C para indicar que é a temperatura, perfeito? Se não tiver a letrinha C, a gente está trabalhando com ângulos. É a abertura que a gente está falando, o tamanho da fatia da pizza. O planeta Terra, então, ou a bola, ela tem que ser dividida em 360 fatias. Parece ser muito, não parece? Mas quando a gente pensa no planeta Terra inteirinho, aí fica diferente. Tá? A pizza tem mais ou menos 110 quilômetros, tá? 110 quilômetros. Se você fosse uma formiguinha para andar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se você fosse uma formiguinha para sair daqui e andar até aqui nesse pedaço de pizza, seriam 110 quilômetros que você ia ter que andar, tá joia? Então assim, apesar da fatia ser pequenininha, quando a gente fala da Terra inteira, é uma fatia gigantesca, gigantesca mesmo, tá? Por isso que a gente não consegue ver a curvatura da Terra, porque ela é tão grande que a gente olha e parece que está em terra retinha, bonitinha, contínua, tá joia? Então, ó, a Terra é dividida em 360 partes, perfeito? Qual que é a metade de 360? Vamos fazer uma divisão aqui. Metade de 360, já sei. Vou fazer você decorar agora qual é a metade de 360. Sabe dançar o arrocha? Ó, mãozinha aqui, entendeu? Ó, 180, 180, 360. Essa música foi feita por quê? 180 graus, você dá uma meia volta à frente, meia volta atrás, ou seja, 180 para frente, 180 para trás, você deu uma volta completa, 360 graus. Quem é que anda de skate aí? Quais são as manobras de skate? 360, 540, 720. Essas medidas são a quantidade de voltas que o cara do skate vai dar. Se o cara dá uma volta completa, não tem um skate de brinquedo aqui. Imagina que seja a prancha do skate. Ó, se ele der uma volta completa, 360, ou seja, o cara estava em pé no skate, o corpo dele deu uma volta, 360 graus. Por isso que tem esse nome, uma volta inteira, uma circunferência completa, uma volta. Eu estou olhando para frente, se eu der uma volta na minha cadeira e parar no mesmo lugar, 360 graus de volta. Vamos lá na lousa desenhar isso de novo. Olha aí, a gente tinha falado disso, tá? Terra 360, metade 180, vamos desenhar então a metade. Olha aí, tá vendo essa linha reta? Essa linha retinha aí dividiu a nossa circunferência em duas partes. Ó, eu tenho a parte de cima aqui e a parte de baixo, correto? Quando a gente pensar nessa volta, imagina que você vai sair daqui desse ponto, ó, você vai caminhar sobre a Terra, vai chegar lá no Polo Norte, vai dar a volta de novo até chegar aqui. Quando você chegar aqui nesse ponto, quantos graus você andou? Lembra que a Terra tem 360? Você andou a metade, 180 graus. 180, 180, 360, ok? Então, ó, metade da circunferência, 180. Vamos pegar a metade de 180 agora? Vamos dividir 180 no meio? Quanto que dá 180 graus dividido por 2? Dá 90. 90 mais 90 é 180. Aqui no meu desenho eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou dividir no meio.
Tá vendo aqui, ó, essa divisão? Quer dizer que esse lado aqui, ó, possui 90. Esse outro lado aqui possui 90. 90 mais 90, a metade, 180. E aqui embaixo, ó, também tem 180. Ou se a gente fizer a divisão toda, vão ter 4 vezes 90. 90. Se você é bom de tabuada e fizer 90 vezes 4, não tem 4 vezes aqui? 0 vezes 4, 0. 4 vezes 9, 36. Olha o resultado aí, 360, viu? Tá certinho as medidas. Vamos colocar nome nesses ângulos? Olha só. Agora eu vou ter que apagar um monte de coisa porque eu quero que você entenda só o 90 que está sobrando ali. Fiz aqui uma cruz. Essa cruz, que estava dentro da circunferência, agora possui 90 graus. Lembra disso? Que eram 4 vezes? Eu quero que você observe o seguinte. Essa aqui é uma letra L. Lembra da letrinha L? Ó, a letrinha L possui 90 graus, certíssimos 90 graus. Olha o celular. Olha aqui no cantinho dele, ó. Letra L. Qualquer objeto que você pegar aí na sua frente, ó, que tem um cantinho reto, olha esse livro, ó. Tá vendo, ó? Esse cantinho aqui possui quantos graus? 90, parece uma letra L, ó, certinho, certinho. Se você olhar os cantos da tela que você está assistindo agora, eles são quadrados, não é? Não forma um retângulo aqui, ó, não é um quadradinho? O formato de um quadrado não é assim? Isso aqui, ó, bonitinho. Então, todas as vezes que formar a letrinha L, agora sim eu posso usar os nossos canudinhos. Olha aí, formou uma letrinha L, pode ser para esse lado, pode ser para o outro lado também, tá? Sem problema nenhum. Está formando uma letra L, não pode estar torto. Tem que se formar a letra L. Para cima, pode ser para baixo? Pode ser para baixo. Não faz diferença. Formou a letra L, 90 graus. Lembra disso e grava isso. Como é que esse ângulo chama? Esse ângulo de 90 graus? Por ele ser o cantinho de um quadrado, né? O quadrado não é todo retinho. Ele é um ângulo reto, beleza? Como ele é um cantinho de um quadrado, o canto da mesa. Aí você fala, ah, professor, a mesa da minha casa é redonda. Mas aí você é muito sem graça, né? Estou falando de uma mesa quadrada, uma mesa retangular. Olha só, ângulo reto possui quantos graus? 90. Então anota, por favor, aí no seu caderno, lindo, maravilhoso, tá? Esse é o ângulo reto. Ele possui 90 graus, ok? Ângulo reto. O primeiro que a gente desenhou aqui foi o ângulo raso. Quando a gente tem uma linha reta assim, ó, marca um pontinho aqui no meio e faz essa abertura aqui, ó. 180, 180, 360. Lembra disso? Esse aqui é a metade, ó, não é a circunferência inteira. Quantos graus? 180 graus. O ângulo de 180 graus é um ângulo raso. Ângulo raso. E aqui nos canudinhos, como é que fica? Ó, abre os dois assim ao máximo, ó, todo aberto, 180 graus. Para a galera que gosta de fazer balé, meninas principalmente, né? Mas tem uns caras que fazem balé. Sabiam que o Jack Chan fez 9 anos de balé para ganhar elasticidade, para fazer aquelas cenas de luta nos filmes, para fazer aqueles pulos muito loucos que ele faz? Ele fez balé para treinar. E você achava que balé era coisa de menina, né? Então, não é não. É uma coisa muito bacana. Olha aí. Por que eu lembrei do balé? Porque o espacate, que é o que abre as pernas assim, ó, fica todo aberto, 180 graus. Então a gente aprendeu dois, um ângulo reto e o ângulo raso, perfeito? Ângulo reto e ângulo raso. Você aprendeu dois nomes aí. Agora, vamos pensar o seguinte. O ângulo, ele começa em 0. Deixa eu te mostrar no canudinho que eu acho que você vai entender melhor. Olha só, quando um canudinho está exatamente em cima do outro, não tem abertura. Aqui é a abertura, tá vendo? Ó, essa abertura pode aumentar ou pode diminuir. Quando ele está totalmente fechado, a nossa pizza não existe a fatia, é 0. 0 graus, ok? Então, ó, vamos escrever na lousa aí. Totalmente fechado. Eu vou fazer assim, ó, um risquinho. Vou fazer o outro risquinho por cima desse, perfeito? Ó, exatamente em cima, ó. 0 grauzinhos. Quando chegar até o L, que a gente põe um quadradinho aqui, ó, para indicar que é um ângulo reto, 90 graus. Então eu tenho, ó, 0, fechado, L, 90. Os ângulos que vão de 0 até 90, ó, essas aberturas aqui, esse, por exemplo, esse, até 90, são chamados de ângulos agudos. Então, ó, você tem que entender que quando você tiver um ângulo
Isso aqui é um ângulo. Qual que é o valor dele? Eu não sei o valor dele, tá? Eu não sei. Eu sei que se fosse o L, assim, ó, seria 90. Mas esse aqui é menor do que 90. Esse aqui está parecendo que tem uns 30 mais ou menos, tá? Mais ou menos uns 30 graus. Esse ângulo é um ângulo agudo. Como que eu vou saber o que é um ângulo agudo, professor? Ele tem que ser maior que zero, ó, vou colocar o zero, tem que ser maior que zero e tem que ir até 90 graus. Tem que estar aqui no meio, tá? Não pode ser maior que 90 graus. Então, de 0 até 89 são agudos. Se chegar no 90, é reto. E se passar de 90, se for maior? Como assim, se for maior que 90? Ó, vamos pensar no 90 aqui. Formou um L, 90 graus. Se for menor que 90, é um ângulo agudo. E se for maior que 90, a abertura aqui for maior, ó, maior que 90 graus. Vamos lá no canudinho ver? Ó, fechado, 90. E se abrir um pouco mais, ó, abriu, passou de 90. Não é um L mais, está mais aberto do que o L. E aí, como é que ele chama? Agora ele tem o nome de obtuso. Escreve aí, ó, obtuso, ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso vai de 90 até 180, não, ele pode ir mais, até 360. De 90 até 360. Então, ó, começando do zero, indo até o 90, é o ângulo agudo. Quando chega em 90, é o ângulo reto. Passou de 90, é o ângulo obtuso. Se chegar no 60, é um replemento. Aí ele vira 360 graus. Tá? Tem o 180 que está aqui no meio, que é o ângulo raso também, tá? Não se esqueça disso não, o 180 é o raso. Então, a gente tem aqui a classificação dos ângulos. Quais são as classificações, então? Ângulo de 0 graus, ângulo agudo, 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 reto. Obtuso, 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 raso. Obtuso, 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 circunferência inteira 360. Agora, olha aí. Isso aqui é 360, professor? Sim, é 360. Vamos lá na lousa para eu te mostrar. Olha só. Quando a gente tem uma circunferência, vamos imaginar os ponteiros de um relógio? Nas 3 horas da tarde. Aqui, ó. O centro está mais ou menos aqui. Vamos imaginar que está aqui, ó. Opa, meus desenhos estão dando todos errados. O que está acontecendo? Ó, aqui está o ponteiro. Vou colocar outro exatamente no mesmo lugar. Deixa eu fazer de outra cor para você enxergar isso. Exatamente em cima do azul, ó. Os dois, um em cima do outro. Fechados. 0 graus, correto? A partir do momento que esse risco rosa começar a se mover, deixa eu tentar fazer isso acontecer de verdade. Vou desenhar um. Vou desenhar outro de outra cor. Ó, agora um verdinho. Agora eu vou tentar diminuir esse verdinho aqui. Olha o que eu vou tentar fazer agora, hein? A partir do momento que ele começa a levantar, olha lá, ó, temos um ângulo. Vamos aumentar isso mais. Ó, temos um ângulo maior. Maior. Chegou aqui do outro lado. Aqui a gente tem um 180. Ó, vai aumentando o ângulo, vai abrindo cada vez mais, ó, até chegar de volta no mesmo lugar. Quando ele chegou aqui, ele deu uma volta completa. Ele saiu daqui, ó. Ele saiu daqui, deu a volta até chegar no mesmo lugar. Formou uma circunferência inteira, formou 360 graus. Então, o ângulo 0 e o ângulo 360 estão no mesmo lugar. A diferença é que o 0, o ponteiro não moveu. No 360, ele deu uma volta completa. Perfeito? Estão exatamente no mesmo lugar. Aí você tem que saber, se tiver fechado assim, ó, ângulo 0 graus. Se tiver fechado também, mas aí tiver com desenho assim, ó, aí 360 graus. O que quer dizer? Aqui não tem abertura nenhuma, aqui tem uma abertura completa. Tá joia? 0 e 360. Simples assim, professor? Simples assim. Tá? Então, nós aprendemos a classificação, como o ângulo é formado, 2 segmentos de reta com o mesmo ponto de origem, no mesmo vértice, e nós temos aqui todos os desenhos do ângulo. Como é que a gente faz para medir ângulo? Você sabe? Na vida real? Aqui, ó. Você já deve ter aí na sua casa. Isso aqui, ó,
A régua redonda é um transferidor. Essa reguinha aqui é a régua utilizada para medir ângulos. Ela pode ser assim, o círculo completo, ou pode ser só a metade também, tá? Você vai observar que tem muitos numerozinhos aqui. Não vai dar para ler, a câmera não vai conseguir focar, mas aqui começa do 0, vai até 360. E do outro lado também, começa no 0 e vai até 360. Quer dizer que eu posso medir ângulo para os dois lados, sem problema nenhum, tá? Com o transferidor que a gente mede ângulos. Por que isso é importante na nossa vida? Você sabe por que ângulo é importante? Imagina o seguinte, você compra um carro, você vai entrar na garagem da sua casa, a hora que você vai subir na garagem, a frente do carro encosta na calçada e não tem como o carro subir. Por quê? Porque a rampa da garagem foi feita muito inclinada, não pode, tem que ser feito de uma maneira que o carro consegue subir. Você já viu algum cadeirante tentar subir na calçada? Como é difícil de acontecer? O que precisa fazer? Aquele pequeno corte para que ele consiga subir. Você já percebeu que as nossas faixas de pedestre estão sendo construídas um pouco mais alta do que estão ficando na altura da calçada? Você sabe por quê? Porque o cadeirante, quando está passando na calçada, ele consegue atravessar a rua em cima da faixa. Ele não precisa procurar um lugar para descer da calçada, para atravessar a rua, para procurar um lugar para subir. Não, a faixa é exatamente no nível da calçada, para que o ângulo seja o mesmo. Então a gente tem que pensar nisso no nosso dia a dia para conseguir construir coisas mais acessíveis, para eu conseguir fazer com que a porta abra por inteiro, senão eu coloco uma pia atrás. Na hora que eu vou abrir a porta bate na pia e aí? Não deu certo. Foi mal calculado, o pedreiro não tinha pensado nisso antes. Tá? Janelas que abrem para dentro e para fora, eu tenho que pensar nessa angulação. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar num ângulo. Um avião, por exemplo, quando o avião está subindo, se por acaso ele inclinar demais, o avião começa a subir. Se ele inclinar demais, sabe o que acontece? Ele bate de frente com o vento, ele perde sustentação e cai, mesmo que ele esteja com as turbinas no máximo. Se ele inclinar demais, ele cai, porque o ângulo foi exagerado. Isso faz com que aconteça o stall e ele caia. Tudo tem que ser calculado, todos os ângulos. Imagina que você é piloto de avião, esteja indo de São Paulo para Belo Horizonte. Então você vai sair de São Paulo, sobe, chegou lá em cima, volta. Aproximando de Belo Horizonte, você começa a diminuir a velocidade para o avião ir caindo. Ele não faz isso para descer, tá? Ele não é para baixo. Para subir, sim, ele vai inclinado. Para descer, não, ele simplesmente desce normalmente. Observe que os ângulos mudam, tanto na subida quanto na descida. Tudo é calculado, sempre é calculado. Lógico que a gente vai estudar muito isso ainda, tem muitos cálculos para a gente fazer com os ângulos, tá joia? Vocês vão aprender muita coisa ainda. Qual que é o objetivo da aula hoje? Simplesmente aprender o que são ângulos e como dar nome para eles. Depois a gente começa a falar dos números, tá? Ok? Fluiu? Vamos lá para o PET para a gente ver as atividades da semana? Olha só, aqui tem o canudinho, você não precisa de canudinho, tá? Você pode fazer isso com os seus lápis, não precisa nem prender, é só segurar os dois lápis e fazer assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó, te mostrar. Olha só, pega aí, ó, dois lápis na sua casa, imagina que são dois canudinhos e você vai fazendo a abertura de ângulo. Funciona normalmente, você pode fazer isso para responder as atividades, tá joia? Então, continuando, olha só. Atividade de número 1 está falando para você tentar fazer isso aqui, ou com papel, ou com os lápis, ou com canudinho que você tiver na sua casa, tá joia? Qualquer objeto, não se preocupe. Depois que você pegar os dois objetos, o que você tem que fazer, ó? Uma volta completa. Agora você vai fazer um desenho que representa isso. Lá no vídeo eu fiz, tá? Metade de uma volta. Olha a metade de uma volta. 180, 180. Metade da volta. 180 graus. Olha o desenho como vai ficar. Um quarto de volta. Tem que dividir em 4 partes. Como é que fica o ângulo mesmo? Tem até um nome. Tá lá no vídeo. Volta aí que você vai ver. Ok? Menor que um quarto de volta, menor do que 90. Como é que ele chama mesmo? É isso aqui que você tem que desenhar. Como é que chama esse ângulo? Maior que um quarto, ó, maior, ó, maior que 90 graus. Como é que chama esse ângulo? Também tem nome. Ângulos são medidos em graus. O ângulo de um giro, né, uma volta inteira, o giro completo, 360 graus. O ângulo raso, ó, 180 graus. Um ângulo reto, aqui o desenho está faltando, tá? Deveria ter um risquinho preto para cima, é o que forma 90, o L, tá? O cantinho aí da tela, cantinho da mesa, das janelas, o L é o ângulo reto. Aqui, ó, ângulo agudo, menor que 90, ângulo obtuso, maior que 90. Esse daqui não pediu para você fazer nada, é só para ler, ok?
Aqui você vai fazer algumas experiências, vai colocar o nome do ângulo depois disso e terminamos, tá? A atividade aqui mais complexa é a número 3 e a número 4. Ó, terminamos, chegamos ao fim dessa aula maravilhosa, aula de matemática falando sobre ângulos, tá? Tem que mandar atividade para mim? Tem, depois que você responder você manda. Não é para o meu Telegram, tá joia? Não é. Tem que mandar no link, lá no formuláriozinho, tem que mandar lá. Assim que você mandar, vai aparecer a mensagem falando que você conseguiu enviar corretamente, ok? Fluiu? De boas no Lagoas? Ó, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, fui!